Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. E eu realmente o encorajo, se você tem alguém que te feriu e está tendo muita dificuldade em superar isso, comece a orar pela pessoa. Não precisa ser longa, apenas Deus, eu a perdoo e peço que a abençoe, oro por ela, para que tenha um bom dia e, sabe, quero dizer, nada deixa o inimigo mais louco do que esse tipo de coisa. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E nós queremos fazer isso, não é? Queremos aproveitar todos os dias de nossa vida. E sabe, desde que fiquei um pouco mais velha, sou um pouco mais velha, sabe? Um pouquinho só. É muito importante para mim que eu não desperdice meus dias. E o diabo gosta que desperdicemos nossos dias. Ele gosta de encontrar maneiras de nos fazer perder nosso tempo e assim, esta semana, daremos algumas mensagens sobre o diabo. Hoje vou falar sobre como o diabo nos ataca. Agora, sabe, tem muitos assuntos que eu prefiro ensinar além do diabo, claro. Sei que você está pensando, cara, isso vai ser bom, vai ser ótimo. Mas o problema é que se nós nunca ensinarmos sobre coisas assim, as pessoas tendem a esquecer que, quando algo está acontecendo em suas vidas, que o diabo está por trás, mesmo que esteja trabalhando através de uma pessoa, trabalhará através de qualquer um que puder, através de alguém que nasceu de novo ou não. Sabe, muitas vezes, infelizmente, deixamos o inimigo nos usar e nem percebemos que é isso que está acontecendo, como dizer algo a alguém que pode fazer a pessoa se sentir insegura ou mal, ou o que quer que seja. E então, eu fiquei realmente angustiada quando li que 50% dos cristãos não acreditam que o diabo é real. 50% não acreditam que o diabo é real. E pensei, o que você acha do que está acontecendo? Quero dizer, não é... E mesmo aqueles que acreditam não entendem que ele é, claro, ele é um espírito, então ele não tem corpo como nós, mas ele não é apenas uma influência ou uma entidade. O diabo é realmente real. E não tem apenas ele, mas ele levou 1/3 dos anjos quando ele foi expulso do céu. E seja lá quantos forem, eles são muitos, sabe? E Jesus lidou com o diabo o tempo todo. Lidou com os demônios o tempo todo. E assim, ele nos deu autoridade nesta área. E eu acho que mesmo para mim, apenas estudar sobre esse assunto me fez perceber quantas vezes até eu esqueço, sim, isso é uma coisa do diabo, ou realmente lembrar que é, sabe? Alguém já pensou em coisas estúpidas? E você apenas pensa, o quê? Por que estou pensando nisso aqui? Então, mas agora estou revigorada novamente, e isso é só o inimigo que está vindo em minha mente. Então, como o diabo nos ataca? Primeiro, sabemos que nossa mente é o seu lugar favorito. A mente é o campo de batalha. Há algumas ótimas escrituras, eu não vou ler as duas agora, em detalhes, mas em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, as armas da nossa milícia não são armas físicas, então, se não são físicas, são espirituais. E essas armas são coisas como louvor e adoração. Sabia que a gratidão é uma arma contra o inimigo? Ele nos provoca a tentar reclamar e Deus quer que sejamos gratos em todas as coisas. E o engano, ele tenta nos enganar. Seria tão incrível se neste lugar, sem falar nas pessoas maravilhosas nos assistindo, onde quer que você esteja nos assistindo, em quantas mentiras nós acreditamos e nem percebemos que são mentiras. Desde que você conheceu a palavra, você já percebeu, nossa, acreditei nisso e não era verdade? Bem, acho que ainda tem coisas que eu estou aprendendo. Nós precisamos realmente comparar o que acreditamos com a palavra de Deus, sabe? E então, nós saberemos que o que estamos acreditando é a verdade, porque o truque número 1 dele, se quiser chamá-lo assim, é enganar as pessoas. E o maior engano é, ele não é real. Então, 50% das pessoas estão totalmente enganadas, porque se pensarmos que ele não é real, nunca o
pegaremos no que está fazendo. E assim, então diz sobre estas armas que nossa maior arma é a palavra de Deus. Refutamos argumentos, teorias, raciocínios e coisas orgulhosas e elevadas que vêm à nossa mente e que não concordam com a palavra. E então em Romanos 12 diz que devemos ter nossas mentes completamente renovadas. Isto é feito com a palavra de Deus. Caso contrário, nós nunca experimentaremos o bom plano de Deus para nós. Você pode ter ouvido sobre isso? Espero que tenha lido sobre isso, mas você não experimentará nada se não aprender a pensar direito. E então, a próxima coisa que ele gosta de usar contra nós são nossas emoções. E assim ele começa com nossa mente, porque seus pensamentos afetam suas emoções. E você pode estar se sentindo perfeitamente bem e pode sentar e pensar em algo que alguém fez com você recentemente e você nem estava pensando nisso, você superou isso, você fez todas as orações e tudo mais, e agora de repente talvez você acorde de manhã e comece a pensar nisso, sabe? Eu acho que o inimigo faz uma oferta à nossa mente no início da manhã, porque se ele conseguir nos fazer começar com o pé errado, então talvez fiquemos assim o dia todo. E eu me pego pensando em coisas que eu não quero pensar. Bem, se eu não quero pensar sobre isso, então esse não deve ser o meu pensamento. Deve ser outra pessoa que o colocou lá. E então, sabemos que Jesus sempre lutou contra o inimigo com a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra, mas também precisamos falar a palavra. E sei que às vezes você se sente tolo por andar pela casa falando em voz alta. Mas Jesus respondeu ao diabo e acho que também podemos e devemos. Não podemos ser preguiçosos em querer derrotar o diabo. Então, uma outra maneira, uma maneira realmente muito grande dele nos atacar é tentando nos deixar com raiva. Às vezes ficamos tão irados com as coisas que as pessoas fazem. E é tão difícil não ficar com raiva daquela pessoa que entra na vaga do estacionamento que você está esperando por 5 minutos, então você fica... E eu aprendi ao longo dos anos, porque passei por isso por muito tempo, e agora penso, eu não vou ceder a isso, então eu apenas digo, Deus te abençoe. E vou procurar uma outra vaga? Então, sou a vencedora? Somos os perdedores quando deixamos o inimigo nos enlouquecer. Jesus disse, está registrado em João 14, 27, a minha paz deixo a vocês. Eu não lhes dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial. Eu deixo a vocês, então, qualquer um pode ser feliz quando tudo sai do seu jeito. Mas quando as coisas não estão saindo do seu jeito, vamos pegar uma situação como essa. Já aconteceu com você de estar esperando por uma vaga e quando o outro carro saiu dela, alguém chegou por outra direção e tomou a sua vaga? E a pessoa sabia que você estava esperando, mas aquela é uma pessoa que não se importa? E somos tentados a ficar chateados. Mas Jesus disse em João 14, 27 que ele não apenas nos deu uma paz, mas é uma paz especial. Portanto, é uma paz que pode operar quando tudo está dando errado. Mas então, na Bíblia Amplificada, diz, então, parem de se permitirem ficarem chateados e com medo, frustrados e tudo mais. Então, Jesus fez a parte dele, então temos que fazer a nossa parte e isso requer domínio próprio e não amamos o domínio próprio. Então, se você está com raiva de alguém, apenas supere isso, sabe? Porque isso não vai mudar ninguém, eles não se importam se o seu dia está arruinado porque você está bravo com eles? Você não está ferindo ninguém por ficar bravo com eles. Eles nem se importam, estão se divertindo, não importam se esteja chateado. Então, não deixe o inimigo fazer isso com você e apenas decida ser feliz a si mesmo. E eu realmente descobri que você tem que praticar para saber. Mas muitas vezes, quando tentamos perdoar alguém, parece que simplesmente não conseguimos. Nós queremos, mas não conseguimos superar e continuamos com raiva. Isso só vai aumentando. E isso é porque nós não fazemos o que Deus nos diz em sua palavra. E a única coisa que ele diz para fazer é orar por seus inimigos. Eu passei por uma situação recentemente em que
alguém fez algo que me machucou e eu não conseguia tirar isso da minha mente. Eu tentava derrubar aquilo e voltava, tentava derrubar e voltava, até que eu fiquei cansada daquele joga fora e volta. Mas quando comecei a orar por essa pessoa todos os dias, a Bíblia diz para orarmos para que sejam felizes e abençoados. No natural, não queremos que sejam felizes. Sabe, essa é a verdade. Realmente, não quero orar isso, Deus, mas vou orar. Mas abençoar alguém, não. Significa que Deus vai dar a eles uma nova casa ou algo assim. E se Ele os abençoar com a verdade e revelação do que precisam para suas vidas, então eu deixo a forma como Deus vai abençoá-los para Ele? E eu realmente o encorajo, se você tem alguém que te feriu e está tendo muita dificuldade em superar isso, comece a orar pela pessoa. Não precisa ser longa, apenas Deus, eu a perdoo e peço que a abençoe, oro por ela, para que tenha um bom dia e, sabe, quero dizer, nada deixa o inimigo mais louco do que esse tipo de coisa. E, na verdade, eu acho que é um grande privilégio de termos a graça de realmente perdoar alguém, sabe? E eu comecei a pensar nisso recentemente, eu pensei, sabe, não temos que odiar as pessoas e ficar com raiva e sermos vingativos, mas as pessoas do mundo realmente não têm outra opção, porque elas não têm quem as ajude, e assim nunca devemos fazer nada do jeito do mundo, mas do jeito de Deus. E uma outra coisa que o inimigo faz é tentar nos fazer comprar coisas que não podemos pagar. E com certeza não é o caso de ninguém aqui, então eu vou falar com as pessoas lá fora, sabe? Lembre-se, sabe, há algo em ver coisas bonitas que realmente te deixa emocionado. Para os homens pode ser um carro novo. Eu nunca vou esquecer, o Dave me levou uma vez para comprar um carro novo para mim. Eu não sei como, nós saímos com outro carro para ele e nenhum carro para mim. Isso aconteceu de novo, aconteceu 2 vezes. E sabe por quê? Porque os homens se empolgam. Bem, não importa para mim há quanto tempo eu tenho um carro, desde que ele esteja limpo e com boa aparência, e tudo certo e seja seguro, mas os rapazes acham que precisam trocar de carro, sabe, de vez em quando, e assim, todos temos nossas coisas, homens ou mulheres, jovens ou velhos, todos temos nossas coisas, onde é bem mais fácil para as nossas emoções tentarem nos controlar nessas áreas. E a única coisa que vai ajudá-lo mais do que qualquer coisa, se você for fazer uma compra, especialmente se for uma grande compra, então pare e pense. Isso vai me impressionar de verdade? Sabe, o carro fica lindo nas luzes do showroom, não vai parecer tão bonito quando chegar em casa. Ainda parecerá bonito, mas não tanto. As joias não parecem tão bonitas quando chegamos em casa quanto na vitrine. Tem algo naquelas luzes que eles põem nas coisas que as tornam muito mais desejáveis. E a questão é, você pode ficar animado e comprar, mas você vai ser feliz pagando por 5 anos aquilo? Sabe, muitas pessoas ainda estão pagando coisas que nem sabem onde elas estão, nem o que fizeram com elas, ou onde colocaram. E assim não importa quanto dinheiro você tenha, mesmo que tenha muito dinheiro para pagar, nós precisamos respeitar o dinheiro se quisermos e esperamos tê-lo. E parte desse respeito é você não desperdiçá-lo. Tem tantas pessoas no mundo que estão sofrendo e não têm absolutamente nada, e muitas vezes estamos comprando coisas que já temos em casa, e então talvez precisamos pensar um pouco mais seriamente nisso, sabe? Porque, na verdade, isso tem surgido em meu coração com muita frequência. Não somos donos de nada, somos mordomos. Tudo que temos vem de Deus, e é assim que falamos com as pessoas que trabalham para nós, dizemos aos nossos gerentes que esperamos que eles gastem o dinheiro do ministério como se fosse deles, porque é muito fácil gastar o dinheiro de outra pessoa, sabe? Mas estamos gastando o dinheiro de Deus porque não teríamos nada se Ele não nos desse. E assim, vamos tentar ficar longe das dívidas. Dívida é pressão. Sei que muitas pessoas pensam, não há como eu não ficar endividado. Bem, sim, provavelmente se você
Parar de comprar coisas que não precisa, você pode parcelar uma casa ou um carro, mas tem pessoas que fazem tantas parcelas que não conseguem dar conta. E assim o inimigo quer que você esteja sob esse tipo de pressão de dívida. Além disso, ele gosta de nos deixar impacientes e agimos fora do tempo de Deus. Isso é emocional, sabe? Às vezes é muito desafiador esperar que Deus faça algo e assim temos uma ideia brilhante sobre como fazer isso acontecer mais rápido do que a forma como Deus faria. E vemos o problema que isso trouxe a Abraão e a Sara também. Ainda estamos lidando com os problemas que eles arrumaram naquela época. Falamos as coisas emocionalmente. Alguém aqui já disse algo que gostaria de ter retirado? Uma vez que algo é falado, não tem volta. E então, provavelmente há pessoas que acabaram no tribunal de divórcio apenas por causa de coisas que disseram. E repetidamente. E isso é feito emocionalmente? O inimigo quer levá-lo a agir emocionalmente. Vamos apenas ouvir algumas escrituras sobre Jesus que eu acho incríveis, sabe? Em João 14:30. Agora isso foi logo antes, quando ele ia para Jerusalém e começaria seu sofrimento para sua crucificação. E ele disse aos seus discípulos: eu já não falarei muito mais com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo, está chegando. Ele não tem direito sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem poder sobre mim. Então, há só uma conclusão que podemos chegar com isso. Ele sabia que estaria sob pressão, e porque ele não era apenas o Filho de Deus, mas o Filho do homem, ele tinha emoções assim como nós, e ele tomou uma decisão antecipada de que ele iria ficar quieto. E quantas vezes Jesus foi acusado de coisas e ele nem sequer deu uma resposta? E o que fazemos? Começamos a nos defender. Deixe-me dizer o quanto sou bom, eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. E a Bíblia nos diz para nem mesmo nos preocuparmos, mas deixarmos que Deus seja a nossa defesa. E assim ele disse a seus discípulos: eu vou ficar mais quieto do que o normal. Porque o diabo está vindo atrás de mim e ele não tem parte comigo. Então ele obviamente está dizendo: eu não vou abrir minha boca e dizer a coisa errada e dar acesso a ele. Você já se perguntou em Isaías 53:7 o que significa quando diz ele foi oprimido, mas quando afligido foi submisso e não abriu a boca? Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Eu me perguntava um pouco sobre isso, sabe? Antes de aprender o que estou dizendo e anexar isso a João 14:30, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Isso é só um lembrete. Então, não é de admirar que o inimigo nos empurre para dizer coisas erradas. E há tantas coisas. Eu tenho ouvido as coisas que nós dizemos. E dizemos coisas que não fazem sentido. Está chovendo canivete? Bem, Joyce, eu te amo até a morte. E eu não consigo dizer quantas pessoas me dizem que me amam até a morte. E eu digo: por que você não me ama até a vida? Eu não quero morrer. Sabe? A boca. E se nós realmente acreditássemos que as palavras têm o poder que a Bíblia nos diz que elas têm, não mudaríamos a maneira como nós falamos? Se realmente acreditássemos nisso? Sabe, eu tenho que ter cuidado agora porque eu estou ficando um pouco mais velha, só um pouquinho mais velha. E eu não jogo a carta da velhice o tempo todo. Estou velha demais para isso. Eu estou ficando velha demais. Isso vai doer porque eu estou ficando velha. Você não deve dizer coisas assim, sabe? Eu preciso ser como Paulo. Meu homem exterior se corrompe, mas meu homem interior se renova dia após dia. E muitas pessoas se convencem a desmoronar antes da hora. Outra coisa que o inimigo faz, e isso provavelmente é muito grande, é que ele vem contra a sua vontade. E ele
tentará levá-lo a fazer a escolha errada, ou uma das maiores coisas com que as pessoas lidam é com a passividade. Watchman Nee, eu li o livro dele, O Homem Espiritual, e ele me ensinou há muitos anos atrás, porque ele trata da vontade, emoções e fala muito dos perigos da passividade, sabe? E uma pessoa passiva é alguém que não age, ela quer que Deus ou outra pessoa faça tudo por ela. A preguiça faz parte disso, a procrastinação faz parte disso, mas a pessoa passiva não usa a vontade dela para fazer as coisas que ela sabe que deve fazer. Ela espera sentir vontade. Agora, sabe, para eu estar preparada para vir aqui ensinar, eu tive que me levantar às 5 da manhã. E é bom que eu seja uma pessoa mais da manhã, mas digamos que eu não fosse. Bem, só porque eu não queria acordar às 5 não significa que eu poderia só dizer não vou acordar às 5. Mas há pessoas que basicamente não fazem nada a menos que elas tenham vontade de fazer. E não podemos só fazer só o que temos vontade ou não fazer o que não temos vontade. Temos livre-arbítrio. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio porque Ele quer que nós o usemos para escolher a sua vontade. Ele não queria um monte de robôs apenas programados para fazer o que Ele disse. Ele queria que, por amor, escolhêssemos fazer a sua vontade. Então, escolhemos fazer a vontade de Deus em todas as situações, quer queiramos ou não. E no livro de Mateus, 3 vezes está registrado que Jesus pediu ao Pai que, se possível, passe de mim este cálice. 3 vezes ele orou a mesma coisa. Se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora, se ele orou a mesma coisa 3 vezes, ele realmente devia não querer passar por aquilo, sabe? Eu acho que às vezes não percebemos. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue quando estava no jardim orando. E isso é algo que pode acontecer, mas só pode acontecer quando alguém está sob a maior quantidade de estresse que se possa imaginar que alguém possa ter. Então, para ele tomar a decisão de seguir a vontade de Deus, isso foi extremamente difícil. Extremamente difícil. Cada vez que ele dizia, Pai, passe de mim este cálice, se possível, passe esse cálice de mim. Então ele também disse, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E realmente era isso que ele estava dizendo, eu não quero fazer isso. Mas ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, mais do que ele queria fazer o que ele queria fazer. Eu vou dizer novamente. Às vezes eu digo algumas coisas que acho que precisam ser repetidas. Tenho dito isso nos meus ensinos com frequência porque realmente acho que é isso. Ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, mais do que ele queria fazer o que ele queria fazer. Então todos podemos querer fazer coisas e, muitas vezes, Deus vai conceder os desejos do seu coração. Mas Ele quer que você dê a Ele a escolha de como e quando fazer isso. Em vez de agir de forma independente e tentar fazer tudo por si mesmo.